boas-vindas, pessoal. Sejam bem-vindos ao Space Bar, o podcast da Aventuros. Eu sou o Antônio, sou um dos hosts, e junto de mim temos o João. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou desenvolvedor de software do Aventuros. Estou aqui há 13 anos e gostaria de dar as boas-vindas ao Rafael Munhoz, que está aqui hoje com a gente. Fala aí um pouquinho de você, Rafa. Bom, beleza. Bom, eu trabalho no Venturos há 16 anos. Já trabalhei com quase todas as tecnologias que existem. Num passado muito distante, no Venturos a gente já chegou a desenvolver jogos, né? A gente desenvolveu uns 3 jogos. Eu participei bem ativamente no desenvolvimento de um deles, que era o Toadscape. Bom, acho que é isso, né? De introdução, acho que tá bom já. É isso aí. Além do Rafael, obrigado primeiro, Rafael. E além do Rafael, temos aqui conosco o David, né, designer na Aventuros. Você pode se apresentar um pouco, David, por favor? Obrigado aí, pessoal, por receber. Sou o David, estou aqui na Aventuros faz 2 anos, sou designer faz 6, mas eu sou game designer faz 4 anos, mais ou menos. Faço jogos fora do Aventuros, né, e faço com os amigos meus, a gente faz live todo domingo. Obrigado, David. Então hoje a gente vai tratar sobre desenvolvimento de jogos, né? Então, assim, eu gostaria primeiro que vocês falassem assim, como que vocês resolveram desenvolver ou desenhar jogos, como que vocês chegaram a essa decisão? Então, assim, se for pensar assim, o que me motivou assim a desenvolver jogos, né? Assim, eu jogo videogame desde que eu me entendo por gente, acho que eu tinha uns 4 anos de idade, né? Eu sou da época do Atari, né? Então, aquilo lá sempre nossa, eu queria descobrir o que tinha por trás daquilo, assim. Então, como que aquele negócio se mexia na tela, como que controle, você conseguia pegar o movimento da pessoa e fazer o teu personagem andar lá, né? Isso é que dá pra chamar esse negócio do Atari lá de personagem, né? Mas tudo bem. E aí eu acho que muito da minha carreira foi em cima disso. Apesar de não trabalhar ativamente com desenvolvimento de jogos, eu meio que fui pra área de programação mais por causa disso, do desenvolvimento de jogos. Na verdade, eu não sou formado em computação, sou formado em matemática aplicada na Unicamp. Tenho bastante base em computação gráfica, essas coisas, né? Então, isso me ajudou bastante quando eu comecei a a começar a aprender sozinho como desenvolver jogos, né? Assim, a maior motivação mesmo foi essa ideia de ter essa curiosidade sobre o que tinha por trás porque sempre foi meio mágico, assim, pra mim, né? Até hoje é meio mágico, né? Com 42 anos, eu acho que ainda tem umas coisas que me deixam bem... Nossa, né? Como que você fica tão imerso em algumas coisas, né? Eu acho que a maior motivação foi essa, assim. De eu mexer e ver que tinha uma magia, tinha um negócio, queria saber como é que aquele negócio funcionava, como que a máquina fazia aquilo. E foi isso que me motivou. Então, acho que eu passo a bola pro Davi aí. Cara, vou falar que pra mim foi bem parecido, tô até me arrepiado aqui, que as motivações foram praticamente as mesmas que eu jogo desde criança também, desde que eu me entendo por gente em videogame, e queria entender, tipo, como é que funcionava isso, o HUD da tela funcionava, tipo, o cara dá tiro e a bala diminui ali, como assim? Mas pegando o gancho aí do que foi comentado, acho que são duas áreas diferentes, já que se encontram, né? Eu acho legal, eu gosto de arte também, eu curto desenho animado pra caramba. Mas eu tentei desenhar na minha vida, mas não rola. Tipo, eu não consigo. É um negócio que eu ainda vou investir um pouco, mas não... Eu até dou umas arranhadas em guitarra, faço um som de vez em quando, mas eu não consigo desenhar. Você vê que já junta duas... Você já pega dois perfis que são bem diferentes, né? Você tem que pegar um perfil técnico muito exato pra você construir não só o jogo em si, o código do jogo, que se eu falar pro seu código é a parte mais fácil, né? De quando eu tava desenvolvendo. Acho que a parte mais difícil do jogo é você construir as mecânicas, né? Então, tipo, você vai fazer um RPG, como é que você vai fazer o balanceamento do inimigo lá, que, pô, o cara vai te dar tanto de dano, você vai dar tanto de dano no cara, e aí o cara vai te dar tanto de reward lá. Quanto que o cara vai te dar de moedinhas lá. Essa parte é difícil. Código em si, vai lá, a gente se vira aqui, dá pra fazer. A arte, pra mim, também é difícil porque eu não tenho contato, né? Eu não sei mexer direito com, né? Eu não sou artista, né? Todas as fontes que você procura, você vai ver que desenvolvimento de jogos é um negócio multidisciplinar, né? Então você tem que juntar muita coisa, né? Ainda mais se você for partir pra alguma coisa específica, tipo, você vai fazer um jogo de corrida. Puta, aí você precisa falar com engenheiro mecânico, né? Se for fazer um simulador, você vai ter que entrar mais a fundo, né? Mas pode retomar aí, cara. Eu atropelei você enquanto você arrumava
Tranquilo. Tá dando pra ver melhor? Aí melhorou, Ah, cara. Opa, ficou bem Melhorou melhor. Eu peguei o microfone com fio. Aí acho que agora deve ter resolvido, então. Essencialmente, então, o que eu falei foi bem parecido com o que o Rafael falou, só que ele foi pra essa parte mais de jogos não, de programação, né, de entender o que tá por trás de como fazer funcionar. E eu fui mais pelo lado da estética, dos gráficos e das mecânicas ali de como o jogo funcionava, né? E foi isso que me motivou a entrar em design, a fazer o que eu faço hoje, né? E também foi isso que me motivou a entrar na faculdade de design, que é onde eu encontrei as pessoas que também têm essa mesma paixão que eu tenho por descobrir o que tá por trás dos jogos e fazer o próprio jogo, né? E entrar no mercado aí e fazer um jogo realmente juntos ali. Foi lá que eu conheci o pessoal que eu trabalho até hoje com isso. E aí, o que o Rafa estava falando antes, pega um pouco desse gancho do que vocês precisaram aprender para conseguir atingir esse objetivo, conseguirem fazer os jogos, né? No caso, Rafa foi para a linha de programação, que linguagem de programação que teve que aprender, que tecnologia, que parte que foi mais desafiadora aí para você? Comenta um pouco aí. Aí depois a gente fala com o David também sobre as ferramentas de design, o que você teve que aprender para especificamente direcionar, colocar em prática, né, para jogos eletrônicos. Tá, então vocês querem falar da parte chata primeiro, né? Bom, como que eu comecei assim, né? Eu tava com essa ideia, como eu falei pra vocês, eu fiz matemática na faculdade, né? Pra falar a verdade, eu fiz colégio técnico também, tá? Se eu tiver demorando muito, vocês me podem, tá? Que quando eu começo a falar, cara, velho é fogo, né? Velho fala pra caramba. Eu fiz colégio técnico eu fiz em processamento de dados, pra vocês verem como eu sou velho, né? Na época... Fica tranquilo, eu também sou da época do Atari. Então, e aí, cara, nessa época eu já tava fuçando como que eu fazia pra desenvolver jogos. Nessa época, isso aí foi em 97 mais ou menos. Cara, não tinha framework, tinha nada, bicho. Você tinha que fazer tudo na raça. Conceito de sprite, conceito de animação, FPS, você tinha que criar sua própria engine, não tinha como. Você não fazia nada, não tinha nada pronto. Então você tinha que ter o conceito básico. Esse conceito básico, cara, você usa até hoje. Se você for usar o Unity, Unreal, qualquer outra framework que você for usar, esse conceito tá enfiado lá. E você não abandona. Então é bem legal. Você chegou na época que era tudo mato. Basicamente. Tudo mato, eu fiz uma cabana de madeira, né? Então você tem noção. Certo, mas fala um pouco então desse conceito básico que está inserido em todas as outras, porque imagina uma pessoa que está ouvindo a gente agora e quer começar. Ela vai trabalhar com uma engine já pronta e tal, mas ela tem que ter esse conceito básico que você comentou. Um dos conceitos básicos, eu demorei, bati muita cabeça pra entender como é que era, é o tal do FPS, né? Então, assim, eu vou falar um pouco desse aí, porque senão acho que vai chegar muito. Nós vamos chegar muito longe daí, né? Fica muito em cima de coisa técnica aí. O negócio do FPS é assim, né? Você tem o lance do olho humano, né? Então o olho humano ele vai entender o que é um movimento se você estiver atualizando aquilo até 30 quadros por segundo. Se você começar a ir mais devagar, você vai começar a ver a tela ficar lenta. Você não quer isso. Você quer que a coisa fique fluida, né? Então se você ficar entre 30, né? Na minha época lá era 30 era bom, né? Não existia 60, né? Hoje a gente fala de 60 FPS, né? A gente fala de 60. A gente fala de 200, né? Eu já parei no 60, cara, porque já não, né, eu nem, assim, pra vocês saberem que eu tô jogando os jogos mais antigos que tem, né, mas vamos lá. E aí, cara, pra mim isso era surreal, porque, tipo, puta, como é que eu vou fazer um loop aqui, né, pra quem é de programação, saca que você vai fazer um loop ali, aquele loop, ele não pode passar nem muito rápido, senão você não vai ver nada, e você também não pode passar muito devagar, senão você vai ficar, né, você vai ficar lerdo demais. A primeira parte de uma engine que você vai fazer é criar esse loop do jogo. Eu fiz essas implementações quando eu estava no colégio técnico ainda. Eu era um pouquinho mais avançado porque eu lia modelos do 3D Max. Acho que o 3D Max ainda, a galera de arte ainda usa, né, pra modelar tudo. Então eu tinha um amigo meu que era muito bom, que na verdade foi o cara que fez as artes pra mim desse jogo, dos 2 jogos que eu desenvolvi. Esse cara, ele, desde aquela época no colégio técnico, quando a gente tinha 15 anos, esse cara já modelava. Ele modelava uns assets pra mim no 3D Studio. Eu abria esse cara, meio que a gente gerava os quadros e eu jogava nesse meu loopzinho de atualização, tá? Pra vocês terem uma ideia do que é um loop de atualização, se você pensar no Super Mario, cada sprite da tela, sprite é elemento, tá? Então vamos supor, o Mario pulou em cima de uma plataforma.
Então, assim, a cada 30 FPS, ou seja, 30 vezes por segundo, o processador da máquina, ela tá checando se o Mario tá ali em cima e o Mario tá checando se ele bateu no bloquinho. Isso acontece a cada 30 vezes por segundo. Você tem noção de como que o negócio é, assim, é um lance real-time muito do mal, assim, é um negócio bem insano. E você não pode, assim, não pode interferir em nada, senão você quebra a fluidez do jogo. Então, esse é um conceito bem básico, assim, né, que a gente já aprende desde o comecinho, né. E aí, o que acontece? Saindo dessa, né, do meio do mato aí que o João falou, a gente vai avançando, né? Então, eu fui pra época da faculdade, aí já começaram a aparecer algumas engines. Tinha uma engine bem legal, mas das antigas também, que chamava Allegro. Essa engine, acho que ela foi feita em C++, dava pra fazer umas coisas mais legais com ela, tá? Então, assim, fez parte do histórico da hora, né? Aí, vamos mais pra frente, né? Lá pra 2010, 2012, mais ou menos, eu queria aprender muito a trabalhar com a linguagem da Apple, que era, na época, o Objective-C, né? Então eu falei, vou aprender. Mas eu não queria ficar fazendo app, assim. App eu já fazia no trampo, falei, não quero fazer app, né? App é um negócio meio, sei lá, você fica ali só juntando coisinha e tal, não tem os desafios mais pesados de você fazer um jogo. E aí foi nessa época que eu comecei a pensar no Metal Attack. Eu falei, eu vou fazer um jogo e tal, peguei o conceito, fiz um game design com esse amigo meu, né, desde do colégio técnico. E aí eu peguei uma engine que chamava Cocos 2D. Essa engine já era bem mais avançada, assim. Na época já tinha o Unity, mas o Unity ele não era legal pra 2D. E eu não curto muito jogo 3D, assim. Meu negócio é mais 2D, eu acho mais legal. Eu também não, eu também curto o jogo 2D, cara. Assim, Impressionante, eu acho legal o jogo 2D. eu jogo jogos 3D, eu acho legal, mas o jogo 2D pra mim ele tem uma, sei lá, tem uma magia É nostálgico, né? não sei, cara, eu gosto mais, né? E essa engine ela era puramente pra jogo 2D. Só que, né, a engine era totalmente escrita em Objective-C e ela só funcionava pro iOS. E pro macOS, se você desse um gato nela, né? Então, eu passei 7 anos, mais ou menos, desenvolvendo em cima dessa engine. Essa engine, ela morreu. Eu consegui lançar o jogo ainda nas últimas batidas de coração dessa engine aí. Ela não tem mais atualização, não tem mais nada, né? E pra fechar o assunto, o lance que eu aprendi lá no colégio técnico do FPS, eu uso direto dentro da engine, dessa enginezinha que eu usei em Objective-C. O que eu tô fazendo agora, né? Assim, se eu levei 7 pra publicar, eu vou levar mais uns 4 pra fazer o port desse jogo, né? Em paralelo, eu falei assim, puta, eu cansei, né? Vou mudar de engine. Aí, em 2017, foi quando eu lancei o Metal Attack, eu comecei a fazer o Retro Boss. Eu falei, bom, o Retro Boss eu não vou fazer nessa engine, né? Eu vou fazer no Unity. E aí o suporte 2D do Unity já tava muito bom. E aí eu comecei a escrever ele no Unity. E aí, cara, eu publiquei o Retro Boss no começo do ano passado. Deu um trabalhão também dos Inferno fazer. Lógico, eu não tenho download, eu não invisto, eu não tenho angel, eu não tenho nada. Tipo, eu não tenho tempo pra ficar fazendo marketing. Eu sou computeiro, cara. Quer dizer, bom, matemático computeiro. Como é que eu vou dizer assim? Eu não sou um cara de marketing. Eu não consigo bater na porta de alguém, você não tem uns milhãozinhos pra emprestar? Então eu não funciono desse jeito. Tá lá, eu tive 70 downloads do Retro Boss. E, em paralelo, o que eu fiz? Peguei o código do Metal Attack e comecei a portar ele pro Unity. Então eu já gastei uns 7 meses de desenvolvimento. Vai mais uns 3 anos, né? Porque se eu trabalhasse 8 horas por dia nisso, eu fazia sei lá, em 2 meses estava pronto. Então, uma indicação pra galera que vai começar, que nem vocês falaram, comecem pelo Unity ou pelo Unreal. O Unreal, eu não gosto dele porque, sei lá, eu tenho algumas... Sei lá, isso é coisa minha, tá? O Unreal é muito bom, mas eu não gosto muito da linguagem dele, do jeito com que as coisas são feitas nele. Eu acho que o Unity, ele é mais... A rampa de aprendizagem no Unity é mais suave, assim. Você consegue sair fazendo alguma coisa mais rápido. Que linguagem que é o Unreal? Unreal em C++. Mas assim, eu acho que é diferente, mas eu não sei se é mais difícil, sabe? Porque assim, pra mim, por exemplo, eu comecei, acho que a primeira engine que eu mexi foi a Unity também. Mas pra mim foi muito mais difícil entender Unity do que entender Unreal. Mas isso é da perspectiva, né, de um designer. Porque na Unreal, eles têm o Visual Scripting lá, né? Que eles... Exatamente. É o script visual. Eu sou meio casca grossa, né? Então, vamos supor, até pra usar o Git, vamos supor. Todo mundo usa a ferramenta pra usar o Git. Eu uso linha de comando. Eu não consigo usar o Git não uso. Eu uso às vezes pra dar uma olhada, mas, tipo, eu confio no que eu tô fazendo, entendeu? Assim, eu já vi gente falar do Unreal por esse caminho, assim, de falar, olha, eu acho que é o Unreal Script, a linguagem, é muito mais fácil,
entendeu? Eu já vi amigo meu que não sabia programar fazer, pô, coisa legal pra caramba. Só que, cara, eu tenho essa mania de ir lá no detalhe, entendeu? Né, de meter a mão e aí eu fui mexendo com o Unity, fui fuçando, o Venturus pagou um curso pra gente, tinha uma época lá que a gente fez alguns cursos e eles pagaram o curso de Unity. Daí eu aproveitei e falei, vou né, pegar aqui a manha e tal. Hoje eu indicaria o Unity, assim, por essa minha perspectiva, né? Que nem o David falou, tipo, Unreal é legal, isso é a opção de cada um. Eu ia comentar só que, na verdade, cara, comecei a trabalhar com Unreal antes da Unity também, quando eu mexia. Na verdade, foi a parte 2D da Unreal, eu cheguei a fazer 3D depois, e eu odiei fazer aquela parte visual do Unreal, cara. Eu achei, tipo, meu Deus, que horror. Eu tive uma aula, foi horrível pra mim. Aí o Unity foi bem mais fácil, mesmo eu tendo que ir lá criando o código e tal. Qualquer dúvida eu ia no Google e pra mim foi bem mais fácil, bem mais simples. Eu ia falar isso mesmo. A Unreal, ela é boa pra quem quer fazer um jogo mais 3D, um jogo um pouco mais rebuscado nesse sentido. Pra 2D, o suporte dela não é dos melhores mesmo. Mas assim, se você quer aprender os conceitos básicos de programação e você é um artista, uma pessoa que precisa de algo mais visual, a Unreal talvez seja mesmo a melhor opção nesse sentido. Mas se você for fazer um jogo 2D, você vai pra Unity. Agora, se você for uma criança de 12 anos, que eu tenho uma aqui em casa, você dá o Scratch na mão dela. Você já mexeram com o Scratch ou não? Não, eu sei que no o Raspberry Struct Pi. deve ser parecido, né? Cara, Ou não? os nego faz terror com o Scratch, cara. Os caras aprendem na escola. Meu, tá tudo lá. Tem todos esses conceitos que eu falei de FPS, da PQP, tá tudo enfiado lá. E você monta tudo com caixinha. Ela é uma linguagem visual, é muito da hora, muito bem feita. É lógico, você não vai fazer um projeto profissional, não tem como. Mas, cara, os conceitos pra você construir alguma coisa, meu, é muito fácil, né? Você não precisa instalar nada na máquina, você usa no coisa. Então isso aí é pra criançada, né? Quem tiver filho, ou se tiver alguém mais novo escutando aí, né? O Scratch é um negócio bem legal pra você pegar conceito, assim, né? Então, outra coisa que eu achei difícil do Unreal, na época que eu tava mexendo, primeiro, ele era muito difícil de rodar na minha máquina. Nossa senhora, muito pesado. Isso é um problema também. Ele é pesado, a capacidade dele você tinha que ter umas placas exige de bastante vídeo, do computador. Precisava ter as placas de vídeo boas, tudo, não tem essas coisas, né? Então, esse era um ponto. Outro ponto, cara, eu não achava, na época, isso deve ter sido 2017, né? Eu não achava coisa na internet, assim, sabe? Unity, cara, qualquer coisa você achava lá, opa, tem um pedaço de código aí. Aí você já ia lá, dava uma arrumadinha, né? E tá valendo, né? O João perguntou de linguagem, né? João, linguagem depende do framework que você vai usar. Que nem, hoje eu sei que ainda dá pra usar, eu sei que dá pra usar Python, tem um framework legal pra Python, que eu dei umas testadas também, mas é mais pra 2D, tá? Eu acho que eu esqueci o nome dele, deve ser Love. É legal, eu gosto muito de Python, é uma linguagem bem super friendly, assim, bem da hora. Unreal, acho que é Unreal Script, né? Eu acho que o C++ que você consegue fazer também. O Unity, cara, eu lembro que na época eles estavam pondo JavaScript, cara, eu não gosto de JavaScript. Eles mataram JavaScript. Eu gosto, assim, JavaScript pra mim é um negócio que até hoje eu reluto em aprender, mas fazer o quê, né? De enquanto tem que usar. Assim, eu uso muito o Unity com o C Sharp. Na verdade é o mono C Sharp, né? O que na verdade a Microsoft, ela inventou na época do Java, na verdade desmembrou, né? Era uma galera que queria fazer o Java de um jeito, uma galera que queria fazer de outro jeito. Aí a galera que queria de outro jeito foi pro C Sharp. A galera queria fazer o Java, fez o Java do jeito que eles queriam, e o Java ficou lá engessado por uns par de anos lá, né? Enquanto o C Sharp foi evoluindo. Aí o C Sharp ele é usado nas ferramentas, né? Nas plataformas da Microsoft. Só que o C Sharp, os caras fizeram uma versão que não depende do framework da Microsoft, né? Então é o mono C Sharp. Ele funciona em Linux, em Mac, onde você quiser. Então assim, ele não leva os frameworks da Microsoft, né? Ele é uma linguagem que amarra linguagens por baixo, né? Então provavelmente por baixo desse mono aí tem um C++, ali tem um C, tem um assembly, aí tem umas coisas ali embaixo, tá? Então, assim, o mono C Sharp, que é a linguagem, né, o tipo do C Sharp do Unity, é uma linguagem muito fera. Ela lembra muito Java, dá pra fazer muita coisa. Já vai fazer, acho que mais ou menos uns 6 meses que eu não mexo com ela, tá? Porque eu meio que dei uma parada de mexer com os jogos. Mas, assim, ela tava acompanhando bem a evolução. Tem Lambda, tem zilhão de coisa lá que tem as partes lá de Reduce, Map, tinha tudo lá feito bonitinho. Então dava pra usar todas essas tranqueiradas que a galera gosta de usar agora, tá? É isso, cara, assim, de ferramental eu meio que... Hoje eu sairia com o Unity e com o C Sharp, assim, pra aprender. Mas...
Eu ia falar que quando eu comecei até a aprender, que eu era curioso, na época do colégio ainda, eu usei muito o Game Maker, hoje tem o 2, né? E o RPG Maker também, apesar de. Mas é interessante, que dá pra aprender um pouco, ter noção um pouco até de como que funciona também. Eu abri e usei um pouco essas as duas também, só que elas são duas classes meio que iguais, assim. É você pega a arte, junta ali, é meio que um drag and drop e vai construindo as coisas, né, cara? É uma prototipação rápida, talvez até. Então, e ela é meio que te amarra algumas coisas, né? Então, tipo, você não consegue fazer. Uhum, Quando eu sim. percebi isso, eu falei, peraí, eu quero um pouco mais a fundo. Eu quero controlar coisas mais, entendeu? A Unity, que eu saiba, também tem um esquema de visual scripting, né? Então eles têm investido nisso também, sabe? Tem plugins lá que eles chamam de package, né? Que é coisas que você adiciona à Unity, coisas que você compra na loja da Unity lá, pra você melhorar a sua experiência, ou você precisa de alguma coisa, um pacote de assets, alguma coisa assim. Você tem lá a loja da Unity que tem muita coisa pronta que você pode usar também. Então você não precisa, se você quer focar em programação, se você quer focar em algumas outras coisas, você tem a Asset Store ali, que é a loja da Unity, para você comprar diversas coisas prontas já para você. Se você só quer criar mesmo o jogo ali, definir as mecânicas dele e criar programação. Isso que pode te ajudar quando você for criar um jogo. Agora, se você é mais da parte visual, né? Você curte mais, sei lá, modelagem 3D, fazer arte 2D, coisas do tipo que for para essa parte, eu também sugiro começar com a Unity, pelo menos para a parte 2D. Para a parte 3D, eu sugiro a Unreal, porque a Unreal tem assets também, eles dão assets de graça todo mês, eu acho que eles mudam lá um asset de graça que eles estão dando, que nem a Epic Games faz com a loja de jogos lá. Mas eu acho que, assim, essa ideia de, tipo, você pegar assets de coisas que você que não é o seu forte, vamos dizer assim, se você tá trabalhando sozinho, é uma coisa que pode te ajudar bastante também nesse sentido. Para a parte de design, que o Rafael tava falando já da parte de código e tal, do que você precisa aprender também. Para a parte de design de jogos, eu acho importante você saber quais são as ferramentas de design dentro de jogos ali, que é o GDD, tem todas as mecânicas mecânicas básicas, né, que você deve saber ali de jogos também. Então, se você tem um acervo ali de jogos que você já trabalhou, quer dizer, trabalhou não, que você já jogou, você tem ali um acervo legal de mecânicas que você pode, assim, se inspirar em cima, sabe? Tipo, então você tem algumas coisas básicas que são o FPS, o shooter em terceira pessoa, coisas do tipo. Então isso daí também você pode usar isso daí, né? Pra construir uma parte básica do seu jogo. E se você for criar um jogo, eu acho que a coisa interessante na parte indie é que você pode sempre inovar, né? E indie são os jogos independentes. Você pode sempre inovar e trazer alguma coisa diferente pro seu jogo, né? Vamos falar de alguns jogos assim indie que fazem essas inovações e tal. Por exemplo, Super Hot, né? Que é um jogo de primeira pessoa de tiro, só que o tempo, né? Os inimigos se mexem só quando você mexe o seu personagem. Então dá uma sensação de câmera lenta ali que você consegue virar devagar, assim, atirar no cara e você consegue prever os movimentos deles, tá? Uma coisa muito louca, bem legal. E é uma inovação ali no gênero de primeira pessoa de tiro, né? Fazer um comentário, David, Pode falar. antes até da ferramenta de design, Aham. vocês estavam falando de engine, na verdade, outra coisa que é importante na decisão, a gente está comparando aqui principalmente, acho que Unity e Unreal, né? Eu não lembro como que é a situação agora, talvez vocês dois estejam mais atualizados que eu, mas eu lembro que na época a Unreal, se eu não me engano, era de graça, né? A engine é grátis e a Unity tinha um esquema que você usa gratuitamente, mas se você vender um certo número de unidades, você faz uma assinatura, não é algo assim, se eu não me engano? As duas são de graça atualmente. A Unreal era paga por um tempo, acho que era tipo $20, um negócio assim. Mas ela se tornou de graça depois. E as duas eu acho que elas têm o mesmo esquema ali. Se o quanto você arrecadou de dinheiro ali bruto for mais de, acho que era $100 mil, um negócio assim. Acho que é É tipo, assim. se seu lucro for um absurdo,
você paga um pouco pra Unity. Acho que é basicamente isso. É isso mesmo, cara. Ou pra Unreal. Eu acho que é um modelo interessante, né, cara? Porque aí você tem bastante. Você aumenta o teu espectro, né? Muita gente vai usar, vai testar, vai mexer e numa dessas, quem deu sorte, os caras catam um pouco, né? Quem deu azar vai pegar o quê do coitado? Né? Não vai pegar nada, né? Mas é mais ou menos essa coisa aí na parte financeira, né? Então não tem muito um fator decisivo mais. Ainda bem, né? Porque daí o consumidor fica mais livre ali pra escolher qual engine eles querem. Algo mais, Antônio? Não, acho que, assim, ferramentas de design não tem muito a acrescentar, não. Tipo, realmente o que você falou, GDD tem, assim, às vezes eu particularmente trabalhava às vezes com Photoshop ou o próprio Figma, ferramentas Sim. normais de interface para fazer testes, mas acho que tem alguma ferramenta específica que você usa para criar personagem, por exemplo, para fazer os sprites, que eu sei que existem ferramentas específicas que às vezes são pagas ou até open source, que você pode fazer, por exemplo, sprite, fazer animação. Eu sempre trabalhei com Photoshop mesmo, no olho, com os recursos mais limitados dele, que não são necessariamente limitados, né? Hoje você consegue usar qualquer ferramenta. A gente tem um negócio específico para pixel art, que eu não lembro exatamente o nome agora. Acho que é Pixelator, alguma coisa assim que chama. Que você tem sprites, você consegue fazer as sprites e as animações dos personagens em pixel art e tudo, mas esse é específico para pixel art. O Photoshop é muito usado no mercado, porque principalmente a Unity ela tem uma integração ali com o Photoshop, então ela tem leitura de arquivos PSB, mas eu vou ser sincero pra você que eu uso o Figma, cara, mesmo. Eu uso o Figma meio como o Illustrator, assim, sabe? Porque a gente tá fazendo os personagens em 2D e os personagens, eles são vetorizados. Então a gente exporta eles do SVG e convertemos eles no Photoshop pra PSB, porque a Unity lê arquivo PSB, né? Eles estavam trabalhando ali em SVG e tal pra ter jogos em vetor, mas isso daí tá longe ainda, eu acho. E dentro da Unity, a gente tem um sistema de rigging, que chama, né? Que é você colocar os ossos ali no seu personagem. Por exemplo, se você quer que o braço mexa, tem o cotovelo, né? E o punho, vamos dizer assim. Você tem que colocar um osso no bíceps e um osso no antebraço e daí um osso na mão, porque daí você tem essas articulações, assim, pra conseguir mexer a sprite. Então você tem isso daí já dentro da Unity, o que ajuda bastante, né, em relação à animação. Você também tem um sistema de animação com timeline e um monte de coisa assim dentro da Unity. Você consegue trocar as sprites dentro da Unity. Se você precisar, por exemplo, o personagem vai dar um soco, né? Você consegue fazer uma sprite dele de frente, do personagem de frente, e uma sprite do personagem de lado. E daí na hora que ele estiver dando um soco na animação, você consegue trocar a sprite para ele ficar de lado. Então a Unity te dá isso daí também, né? Ou você pode também fazer animação quadro a quadro, que é um pouco mais complicado que isso, porque você tem que fazer todos os quadros da animação. Então, para deixar isso fluido, para deixar mais interessante visualmente falando, né, com mais fluidez e tudo, é mais difícil na Unity não, né? É mais difícil pro artista, porque você tem que fazer um monte de sprite ali. Com essas animações dentro da Unity, você consegue fazer essas movimentações do personagem sem precisar de um esforço tão grande ali na parte do artista. É o animador que vai sofrer mais nesse sentido daí. Então sempre tem um dá e recebe ali, né? É legal você ter essas ferramentas de GDD, então, que eu tava falando. Tem um jogo que fala livro que fala muito sobre isso, que é o Level Up, né? Que o Antônio conhece bastante também. É um livro muito bom para você aprender sobre as coisas básicas ali de tudo que você precisa para fazer um jogo. Se você quiser entrar nesse mundo de animação, né? É legal você ver os clássicos de animação em outras áreas também, de cinema, de desenho e etc, né? É bem legal você dar uma olhada e entender como é que são as animações, como é que funciona, para você conseguir ser um animador muito bom ali dentro de jogos. Pra parte de 3D, é legal aprender o ZBrush, é legal aprender o Maya também, porque o Maya, ele é melhor para animação 3D do que a Unity ou o Unreal, que eu saiba. Na verdade, o Unreal tem um sistema bem legal de animação 3D, que ele faz você só fazer os keyframes, que são os pontos chaves da animação, e ele faz meio que uma ligação entre um e o outro e deixa fluido e com física e tal. Então é uma coisa bem legal que tem na Unreal recentemente. Eu acho que de ferramentas é isso, né? Eu ia falar de uma que
eu usei muito pra game design, cara. Teve uma época do projeto do Metal Attack que eu. Nossa senhora, foi o Excel, mano. Não, mano. Não, é pior que tem um monte de gente que fala que Excel ajuda bastante. É que assim, você tá no ponto de vista, você tá falando mais da parte de arte e tal. Aham, E eu tava fazendo o balanceamento do jogo, né? Então, tipo, meu, sim. Balanceamento, galera, usa Excel. precisa de uma ferramenta numérica, né? Então, Aham, você pode exato. usar Python com Pandas, você pode usar o R lá do estatística lá que você pode usar Excel. O Excel, cara, qual foi um desafio que eu tive que fazer, né? Como o Metal Attack eu tava fazendo ali, eu não queria cobrar pelo jogo, mas eu queria fazer com que, se o usuário chegasse numa específica fase, dificilmente o cara ia conseguir sair de lá. Se ele não pagasse, ele tinha que me dar alguma coisa. Ou era um in-app purchase que ele ia comprar, ou era um vídeo que ele ia assistir, ou era sei Uhum. lá, um Coin Pay Rewards lá, que né, ele ia ver o vídeo e ia pagar ele em moedinha, ou mesmo outro videozinho lá que ele ia assistir por, sei lá, como se fosse um ads. Pra eu chegar nessa conta, cara, isso foi pesado. Assim, eu usei bastante Excel, eu tive que fazer umas funções de limite, assim, pra falar, nem que o cara seja o super-homem, ele vai conseguir passar daqui se ele não comprar tal arma. Ele vai ter que comprar pelo menos o primeiro nível de tal arma, ele não sai daqui. É que nem você jogar... Você deve ter jogado os Metroidvania da vida, né? Tipo, o Uhum. último que eu joguei foi o Hollow Knight. Se você jogar o Hollow Knight, dá pra terminar o jogo sem ser upar o teu carinha inteiro. O que eu tava buscando era, você não vai passar de tal lugar se você não... Não é o item que te trava, mas é a tua habilidade. Mesmo a habilidade que você quiser, você não passa dali. Assim, eu usei o Excel pra fazer isso. Infelizmente, como não teve download, não deu pra validar se tinha dado certo. Mas foi bem pesado, cara. E o Retroboss eu usei bastante Excel também pra conseguir exatamente esse ponto também. Tá bom, e aí? Eu mato o inimigo e quanto é que eu ganho de reward? Né? Ganho 10, 20, Uhum. 30. Então, se você não planilhar essas coisas, cara, você não sabe pra onde você vai. Essa é uma coisa que eu tive que descobrir na raça. Isso tem muito pouco material. Eu acho que fucei a internet, virei de ponta cabeça. Cara, se você for fazer alguma coisa numa mecânica do zero, você não acha material assim. Tá, como é que eu construo algo do zero? Quero que tenha essa característica, eu quero monetizar desse jeito. Uhum. Essa é uma coisa assim, que tem bem pouco material ainda, de como você fazer uma mecânica. Assim, mecânica não é mecânica de animação, né? Mecânica de. De economia do jogo, sim. Economia. Economia como é que você vive ali, né? O quanto que você toma de Uhum. porrada, quanto você ganha, o quanto é que você tem que matar pra. Balanceamento daí. É o balanceamento. Então, isso aí assim, isso é um negócio pesado, tá? Não é um negócio Sim. muito. Quando chega nessa hora aí, você começa a chorar, mano. Tem esse aplicativo que eu conheci na faculdade. Nossa, mas na faculdade ele era tão ruim, cara. Agora parece estar bem melhor. Chama Machinations. Cara, esse programa é muito legal pra fazer essas ligações, né? Você meio que faz um fluxograma de todas as mecânicas, né? De como vamos dizer assim, entre aspas, a lojinha do jogo vai funcionar. E você consegue ver ela funcionando, né? Você consegue simular ela. Então eu acho isso muito interessante também, como uma ferramenta para ajudar a gente a prever essas coisas. Era o que eu pensava quando eu comecei a cair nessa parte do desenvolvimento, que eu pensava assim, nossa, Uhum. como que o cara que criou o banco imobiliário, como é que ele falou que sei lá, o Leblon lá custava 10 conto de aluguel pra quem passasse ali? Como que ele chegou nesse 10, cara? Uhum. Playtest, né? Eu acho que uma das partes mais importantes também de jogo Então, é fazer playtest. eu concordo com você, playtest, maravilha. Primeiro, você precisa ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra fazer playtest, mas Sim, então, isso é assim, eu verdade. precisava de um simulador, eu precisava ter uma simulação, cara. Eu precisava construir uma simulação que me fizesse um playtest, entendeu? Para Uhum. eu conseguir entender o que estava rolando, né? Então eu usei o Excel meio para tentar construir essa simulação. Isso que eu falei para você é uma coisa assim, se não inventaram, porque é caro isso, você recrutar gente, é lógico, se for um estúdio que tem, tipo, se for a Ubisoft, você, né? Aí é de boa, mas você também pode pegar, né, aquele negócio de joga aí pra mim, amigo, por favor. Ah, Vou cara, fazer alguma coisa assim. então, mas aí, se você vai fazer um playtest legal, você precisa de uns 1.000 caras, entendeu? Uma coisa assim pra você Não, é isso. conseguir, né, saber onde você tá. Né? Então, assim, Uhum. uma coisa legal, uma ferramenta que eu também não achei, é uma ferramenta pra você fazer isso. Tipo, Sim. que seja bot, que seja humano, que você pague alguma coisa. Tipo, na época eu não achava. Tipo, aí, como é que eu faço? Eu não tenho usuário. E outras, O pensar, Rafael, sei lá. Bom, enfim.
Uma coisa que você comentou, que foi até o exemplo do banco imobiliário, tudo bem que a gente está falando mais de jogo eletrônico, né? Virtual. Mas algo curioso, assim, é, por exemplo, o Tabletop Simulator da Steam, porque, de certa forma, ele acaba servindo para isso. Com a pandemia, por exemplo, tem um jogo que eu tenho aqui que é a versão tabletop dele, o Crusader Kings. Existe o jogo na Steam, né? Mas eles lançaram o tabletop e aí depois eles lançaram do outro jogo, que é da Paradox Studio, que é o Europa Universalis. Só que aí a Paradox colocou o Europa Universalis... Quer dizer, a Paradox não, a empresa que comprou a licença, a autorização da Paradox para fazer o jogo, resolveu colocar o jogo de graça no workshop do tabletop, que você faz como se fosse um mod, né? E na verdade, se você for lá no workshop na Steam, tem diversos jogos de tabuleiro, assim, alguns a própria empresa colocou, outras pessoas colocaram jogos que elas desenvolveram, e de certa forma eles acabam servindo como um pouco como validação para o jogo de tabuleiro, no caso. Sem dúvida. Essa ciência, codificar você acha, né, de baseada no mercado. O pessoal da arte não tão de baseada, mas você acha uma galera. Agora, a galera que sabe fazer isso, tá bom, vamos criar um jogo de tabuleiro. Porque, cara, no fim, o jogo eletrônico, ele é um jogo de tabuleiro, cara. Tem regra. Ele tem lá o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Uma coisa que eu vejo no jogo eletrônico é que aí tem a interação do usuário, né? Você vai pôr o seu que a mais ali, né? Que nem você vai jogar um Super Mario, se você não for bom pra pular as coisas, você vai ter um pontinho a menos. Você vai jogar banco imobiliário, você roda o dado e acabou, você não tem esse fator, né? Mas eu acho assim, a junção para você fazer um jogo é você ter essas três, é como se fosse um triângulo, né? Você tem que ter o cara que faz o código, não precisa nem ser código, precisa juntar as coisas, né? O cara que mexe as caixinhas, junta os negócios, faz script ali. Você precisa ter o cara que faz a arte, você precisa ter o cara que faz essa parte da mecânica, né? Do GDD, a mecânica como se fosse um jogo tabuleiro mesmo, entendeu? Então eu fui perceber que pra mim faltou muito a parte do jogo de tabuleiro, entendeu? Que eu falei, como é que eu faço isso, né? Como é que o cara do jogo da vida falou que no final, se você tiver um filho, você multiplica por 48, lembra? Aonde que ele arrancou esse 48, cara? Não é? Tudo bem, foi lá, foi fazendo teste, mas e aí? Como é que é? Então, alguém falou pra ele, era 50, tira menos 2, tá? Tipo, como é que ele chegou nesse número, entendeu? Mas é aí que a gente entra, né? Eu, no caso, que sou justamente essa parte dentro do meu trio lá. Então eu sou o designer, o meu amigo é artista e o outro é o programador. Então eu sou essa parte aí justo que fala, tipo, que faz o balanceamento do jogo, que identifica, tipo, então se essa animação for um pouco mais rápida, talvez dá mais impacto na hora de dar o soco no outro personagem, alguma coisa assim. Talvez para deixar o combate mais dinâmico, você pode fazer assim, assado, tirar tanto de dano, adicionar um pouco de dano e tal, essas coisas. Então sou eu que ajudo o pessoal nesse sentido lá, né? E assim, o que eu entendo pra isso, né, é playtest mesmo, cara. Não tem outro jeito, você tem que falar com os usuários, tem que entender se o jogo tá divertido ou não com eles. E hoje tem várias maneiras de fazer isso, né? Tem o itch.io hoje também, que você pode publicar seu teste lá e o pessoal vai dar uma olhada, sendo um jogo de graça, etc. É uma comunidade bem grande ali, você pode divulgar em vários lugares, tipo Twitter, etc, que o pessoal dá uma olhada. Divulgar pra amigos, pra divulgarem para os amigos deles também. Eu acho que, tipo, o jeito de arranjar gente pra jogar seu jogo é esse, sabe? É tipo, você sai correndo atrás das pessoas. Hoje em dia não tem muito jeito assim, sabe? O que eu comentaria, assim, superado o desafio técnico de aprender a programar ou aprender design e ser um cara, vamos dizer, se o cara pode aprender a programar normal, programar jogo ainda é um pouco mais difícil. Pouco não, até muito mais difícil. Mas superado esse desafio, o ponto-chave para um jogo ter sucesso ou não é realmente ter uma mecânica que traga desafio, não seja muito desafiador para manter o jogo estimulante, né, manter o pessoal empolgado em continuar jogando, mas também não pode ser muito fácil, a não ser que seja um jogo assim, muito casual. Eu acho que a dosagem disso é um grande desafio, porque mexe também muito com a natureza humana, né, pra gente entender o que são os gatilhos das pessoas para gostar de jogar ou não. Eu acho que jogando outros jogos se aprende muito sobre isso também, né. Você pegou um ponto muito bom, cara. Inclusive, tem um framework de gamificação. Não é muito jogos, né? Não é muito games no sentido, mas ele pega bem a psicologia de como os jogos fazem essas coisas, né? E
transforma em um framework ali de coisas que você pode fazer dentro do seu jogo, né? Então ele chama de... É um cara chamado Yukai Cho. É estranho mesmo o jeito que escreve o nome dele. É tipo Y-U-K-A-I e C-H-O-U. Acho que é alguma coisa assim. O que o cara tem é um livro sobre gamificação que ele estuda bem a psicologia do que é o jogo, né? Fazendo esse estudo, ele faz um framework chamado Octalysis Framework, que eles chamam. Que é tipo um octógono, assim, em que você tem várias coisas, tipo, separadas ali de psicologia humana, que você metrifica isso, né, da forma como o seu jogo tá utilizando ele. Ele te devolve, né, se o jogo ele é bem equilibrado nesse sentido, né, psicologicamente equilibrado pro jogador. Então, se você tem muitas microtransações, muitas coisas que, tipo, é pra ele comprar, pra ele avançar mais, isso daí pode ser uma coisa ruim. Ele chama de black hat, né, essas práticas, que são práticas de coisas que apelam pro lado negativo do ser humano, que seria o vício em jogatina, o vício em algumas coisas ali, o medo de perder alguma coisa, de perder informação, coisa do tipo. E daí você tem o white hat, que é a satisfação, a diversão, né, dentro do jogo, que é você ganhar prêmios para fazer as coisas e tal. Então depois eu passo o link e talvez o pessoal pode colocar na descrição sobre como é que funciona isso daí, que é muito interessante para jogos também, apesar de ser um framework de gamificação. Muito legal. Só vou dar a palavra aqui pro Rafa rapidinho, que vai se despedir. Tem que sair agora, né, Rafa? Então, eu vou ter mais uma na sequência agora. Então, é isso aí, cara. Eu acho que é um caminho legal. Tem muita coisa legal pra aprender, assim, né? Se você é motivado a descobrir como é que funciona e tudo mais, vale muito a pena, assim, né? É um negócio multidisciplinar, você vai ter contato com um monte de coisa legal, assim. É uma coisa assim, já andou bem, acho que nesses últimos 10 anos, pelo menos aqui no Brasil. Acho que a coisa evoluiu bem, né? Antes era um pouquinho mais difícil, né? Vale a pena, sim, cara. Quem tiver interessado, acho que, né, é um ramo bem legal pra encarar. Bom, acho que é isso aí. Eu vou. Cara, achei. Eu preciso entrar em outra lá. Então foi Beleza, falou, com Rafa. vocês. Desculpa alguma Valeu, aí. e até mais, então. Falou. Valeu, Obrigado, Rafa. Rafa. Tchau. Gostaria de agradecer os dois. Foi um bate-papo super legal. Eu gostei muito. Espero que quem está ouvindo a gente tenha gostado também. Se deixasse mais tempo, a gente ficaria por muito mais horas conversando sobre isso. Um assunto que tem muitas ramificações para a gente explorar. E se quiserem mais episódios como esse a respeito desse assunto, fica aí a gente depende aí do engajamento dos nossos ouvintes e pedirem uma parte 2. A gente vai estar atento, ouvindo de volta, né, os nossos ouvintes, o que vocês querem mais. Obrigado por nos ouvir até aqui. Obrigado, Antônio. Obrigado, Rafael. Obrigado, David. Eu queria agradecer também ao David. Quer dizer aí, Rafa, é isso. Vai lá, faz os seus agradecimentos, então. Não, eu queria agradecer ao David mesmo, realmente deixar a porta aberta. Acho que dá para falar mais, com certeza. Vamos ver se as pessoas se interessam também, né, por ouvir isso. O público da Aventuros, o público de fora da Aventuros também. Basta, assim, se for no YouTube, é só comentar lá no YouTube, deixar o comentário. Se for da Aventuros, provavelmente vai ter a opção de deixar lá um comentário também nas ferramentas de comunicação interna, né? Pode mandar uma mensagem para mim, para o João. Assim, até se não for da Aventuros, pode mandar mensagem. Tem o LinkedIn, tem Instagram, tem tudo. E, David, com você. Eu queria agradecer o pessoal aí também por dar o espaço pra gente conversar sobre isso. Estou sempre disposto a conversar. Se vocês quiserem saber mais um pouco, eu vou fazer meu plug aqui do meu canal na Twitch também. twitch.tv/Arpia Games Studio. Os 2 S's mesmo, o Games Studio. Aí você pode dar uma olhada lá. A gente tá lá todo domingo fazendo as coisas. Tem também os vídeos gravados, se vocês quiserem dar uma olhada em algumas coisas que a gente tá fazendo.